Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao assunto de hoje. Novas criaturas e embaixadores de Cristo. Esta é a quinta lição do trimestre que estamos estudando sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios e o texto para leitura com todos, 2 Coríntios capítulo 5, do verso 1 ao 21. E os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, habitação celestial e penhor do Espírito. Segundo, o propósito da vida atual. E terceiro, novas criaturas e embaixadores de Cristo. Os objetivos deste comentário são os seguintes. Primeiro, reafirmar a fé na ressurreição gloriosa de Jesus. Segundo, confiar na ressurreição que aguardamos. E terceiro, viver diariamente segundo os propósitos do Evangelho. E eu sugiro que você faça a leitura de todo o capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, que somados a esse comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, já inscritos nesse canal, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio. E para você que está me assistindo agora ou já de outras vezes e ainda não fez, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de apertar o sininho para ser informado todas as vezes que o novo vídeo for postado. Compartilhe o link com mais alguém e juntos vamos proclamando a palavra do Senhor nosso Deus. Na introdução desse comentário, o escritor diz que veremos como Paulo combaterá os que, infiltrados na igreja, deturparam a fé genuína ao negarem a ressurreição integral de Jesus. Esse falso ensino admitia que Jesus continuava vivo espiritualmente, mas não em corpo glorificado. Primeiro tópico, habitação celestial e penhor do Espírito. 2 Coríntios capítulo 5, do verso 1 ao 7. Paulo mostra aos Coríntios e a nós também o quanto a misericórdia de Deus nos assegura um futuro glorioso literalmente. Afinal, aguardamos o revestimento de glória que está reservado aos que creem. Primeiro subtópico, o revestimento de glória. Verso 1 ao 3 do capítulo 5 da segunda carta. No verso 2 diz o apóstolo: "E por isso nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial." Paulo tinha notícia de que após a sua saída de Coríntios, alguns irmãos retornaram à tese platônica da imperfeição e inferioridade da matéria, o que os levou a questionar a ressurreição de Jesus. Para corrigir essa questão, Paulo ensina que o nosso corpo é tabernáculo, ou seja, uma habitação provisória, semelhante àquela erguida no deserto. Era como se Paulo estivesse dizendo: eu sou um ser mortal, mas este corpo físico é apenas uma tenda provisória. Mas há um templo permanente preparado para a alma e haverá vida infinda nesse templo. Era como se Paulo dissesse: no momento vagueio pelo deserto desse mundo, como se fosse um nômade, levando comigo a minha tenda. Ela é desajeitada e contém muitos pontos de fraqueza e de falhas. Porém, há um templo permanente à minha espera, com estabilidade, com poder, com beleza, com glória. E como é que Paulo tem esse conhecimento dessas coisas? Será que simplesmente pelo conhecimento da razão ou da intuição? É muito mais que isso. Paulo ele tem principalmente o conhecimento da revelação da palavra de Deus. Ele acredita nos profetas, ele confia no que disse Jesus em João capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. É bem verdade que quando observamos para esse texto, Paulo, quando ele usa a expressão que nós gememos nesse corpo, no grego significa suspirar, queixar-se ou lamentar-se. E por que Paulo usa essa expressão gememos?
porque esse corpo, ele se torna vítima fácil dos impulsos pecaminosos. Por isso ele diz, nós gememos por causa disso. Ele é afligido pelas fraquezas, nosso corpo é afligido pela dor, afligido pelas enfermidades, mas diz o escritor que passado esta realidade precária, seremos revestidos por um corpo glorificado semelhante ao que Cristo assumiu após a ressurreição. Paulo já havia tratado desse assunto em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso de número 42 ao verso 44, quando ele diz o seguinte, falando acerca da ressurreição dos mortos, e ele diz, semeia-se em corrupção e ressuscita-se em incorrupção. Semeia-se em ignomia e ressuscita em glória. Semeia em fraqueza, ressuscita em vigor. Semeia em corpo animal e ressuscita no corpo espiritual. Paulo está mostrando que toda essa fraqueza, todo esse momento de fraqueza aqui é aquela semelhança de uma tenda provisória. Um dia receberemos a nossa morada eterna. No capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, do verso 50 ao 53, ele diz que carne e sangue não herdarão o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. E Paulo vai dizer o seguinte, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no abrir e fechar de olhos, antes a trombeta de Deus, a trombeta soará, e o que é mortal se revestirá da imortalidade, diz o escritor. Cristo ressuscitou integralmente, esta é a nossa certeza. No segundo século posterior a Paulo, os gnósticos queriam negar a ressurreição integral do Senhor, dizendo que ele ressuscitou só espiritualmente, não em corpo glorioso. Atualmente, esse equívoco induz a ideia mentirosa de que podemos adorar a Deus somente em espírito e continuar em pecado físico. Esta é uma seta, é uma armadilha do diabo para que as pessoas vivam desta forma e não adorem a Deus e não entreguem a sua vida a Deus, de maneira que o seu corpo, as suas ações, as suas atitudes sejam também para glorificar o nome do Senhor, até que recebamos a nossa morada eterna, essa morada espiritual, essa morada eterna, celestial que Jesus tem para todos nós, um dia quando partirmos desta vida para a eternidade. Segundo subtópico, o penhor do Espírito. 2 Coríntios capítulo 5, verso 4 e 5. No verso 5 diz o escritor, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Aí o escritor faz uma pergunta para mim e para você. Estamos preparados para o revestimento de glória? E aí, como responder isso? O escritor diz o seguinte, segundo Paulo, os que verdadeiramente entregaram suas vidas a Jesus estão prontos, pois estes, que somos nós, receberam o Espírito Santo e passaram a novidade de vida. Todos aqueles que receberam essa presença gloriosa de Deus, que receberam Jesus em suas vidas, eles então estão preparados porque Deus o outorgou, o Espírito Santo, para cuidar deles, para dar-lhes então esse revestimento de glória um dia. E então, para derrubar esta tese platônica de que o Espírito precisa libertar-se do corpo para atingir plenitude, Paulo diz que não gememos para sair do corpo, mas para sermos integralmente glorificados. Por isso é que nós gememos. Não é porque o Espírito precisa sair do corpo para ser glorificado, mas porque esse corpo precisa ser transformado. Gememos angustiados, não por querermos ser despidos do corpo, mas porque queremos ser revestidos, diz o apóstolo. E aí, queridos, nesse verso de número 5, do capítulo 5 da segunda carta, o que o Espírito Santo faz por nós, a fim de garantir a vida eterna em nós, o Espírito Santo é dado aos remidos como penhor, sendo ele quem nos transforma segundo a imagem de Cristo. É o Espírito Santo que faz isso em nós.
que nos transforma. Não é pelo nosso querer, pela nossa própria vontade, pelo nosso intelecto, pelo nosso conhecimento, mas o Espírito Santo, o penhor que Deus o deixou para que agisse na minha e na sua vida e pudesse nos transformar para estarmos preparados para esse revestimento de glória. O Espírito Santo é esse poder. A sua presença conosco garante o triunfo final. 2 Coríntios capítulo 1, verso 22, o Espírito Santo, ele é o selo, ele é o penhor, ele é a garantia para mim e para você de um dia estarmos na presença de Deus, eternamente desfrutando dessa morada celestial eterna com Cristo, nosso Salvador. Terceiro subtópico, o bom ânimo da fé. 2 Coríntios capítulo 5, do verso 6 ao 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos, diz o escritor Paulo, no verso 7. Ora, Deus nos outorgou, nos concedeu o penhor do Espírito, temos, portanto, sempre bom ânimo, no verso de número 6. Já que nós temos essa outorga de Deus, precisamos, então, ter sempre um bom ânimo na nossa caminhada. É por causa da ação do Espírito que nos mantemos firmes no caminho, apesar de estarmos ainda ausente do Senhor. Ausente dessa presença gloriosa eternamente com Ele. Pois ainda não fomos glorificados. Só estaremos para sempre com Ele um dia que seremos glorificados. Pela fé, que é o dom do Espírito, somos justificados e temos condições de suportar todo tipo de aflição sem deixar de crer na transformação que aguardamos. Essa é a linguagem do escritor. E quando nós observamos à luz desse texto, na linguagem de Paulo, nós vivemos num estado intermediário. E para Paulo, a morte física dará entrada a essa visão mais completa de Deus e do mundo invisível. Mesmo que a morte chegue, e ela chegando, teremos essa entrada a esse reino celestial, a esse mundo invisível, ou seja, nesta visão completa daquilo que nós queremos. É muito importante entendermos que a igreja vive sobre constante garantia, diz o escritor, ou seja, sob o penhor do Espírito, que nos assegura condições para submetermos nossas fragilidades físicas e emocionais aos desígnios de Deus. E aí diz o escritor, graças a esse penhor é que somos gradualmente aperfeiçoados. Às vezes com algumas falhas, como disse o apóstolo Paulo, uma tenda, levando a minha tenda provisória, ela tem muitos defeitos, muitos pontos de falha, mas a esperança que um dia receberei a minha morada eterna e lá terá paz, terá alegria e terá beleza diante de Deus. Esse Espírito Santo que foi outorgado por Deus, ele cuida de mim e cuida de você até esse dia que estaremos para sempre com o Senhor nosso Deus. Segundo tópico, o propósito da vida atual. 2 Coríntios capítulo 5, verso 8 ao 14, Paulo mostra que o melhor a ser feito com o corpo que temos é obedecer a Deus e pregar o Evangelho, pois seremos avaliados por Jesus segundo o que tivermos feito através do nosso corpo. Primeiro subtópico, ser agradável a Deus. Verso de número 8 e 9. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Verso de número 9. Paulo vai destacar, diz o escritor para todos nós, que os que já dormem terão seus corpos ressuscitados, glorificados por ocasião do arrebatamento da igreja. Isso Paulo já declarou na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14 a 16. Porém, desde agora, já habitam com Jesus. Por isso é que a possibilidade de passar pela morte física não nos assusta, diz o escritor. Se a morte bater a nossa porta antes do arrebatamento da igreja, não traz nenhum pavor para aqueles que aguardam esse dia.
pois sabemos que estaremos imediatamente com ele em espírito e no tempo oportuno assumiremos o novo corpo glorioso com Cristo Jesus. Logo, diz o escritor, andamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor a qualquer momento, do que perder a fé e, junto com ela, o direito de morar eternamente com Jesus. Deste modo, embora estejamos ainda ausente do Senhor, o que realmente importa é vivermos para honrar o Filho de Deus. É interessante, à luz do texto, que nós precisamos buscar esta vida conforme a exortação de Paulo lá na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, verso de número 1, ele diz o seguinte: todas as verdades doutrinárias têm implicações morais. Se pertencemos àquele mundo superior, cuidemos para que o nosso coração esteja fixo ali e para que sejamos estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Tenhamos a certeza que aqui não temos nada, que a nossa morada eterna está lá no céu. E se os ensinamentos doutrinários têm implicações morais, precisamos entender de que, assim como nós cremos, nós precisamos viver e estarmos atentos para esse dia. No verso de número 9, ele diz que devemos ser agradáveis. No grego significa aceitáveis, vivendo dentro do padrão divino. Por isso, nesta habitação temporária, ou já vivendo uma realidade espiritual com Jesus, nos esforçamos para lhe sermos agradáveis, conforme está no verso de número 9. Nós precisamos, irmãos, ter essa certeza, essa consciência, essa convicção de que se aceitamos a Cristo de verdade e cremos no poder transformador e que o nosso corpo será um dia transformado, receberemos um corpo glorioso, nós precisamos a cada momento da nossa caminhada pensar nas coisas celestiais, nas coisas que são de cima e não necessariamente com nossos olhos fixos eternamente nas coisas daqui da terra. Segundo subtópico, o tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10 e verso 11, disse o apóstolo Paulo: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. O que Paulo quer mostrar aqui, porque na igreja de Corinto alguém já estava dizendo que só precisava servir a Deus em espírito, não se preocupar com o corpo, porque até o próprio Jesus só ressuscitou espiritualmente, não em corpo glorioso. A matéria se foi, não precisa mais da matéria. É isso que Paulo quer mostrar, que não, que através do nosso corpo nós podemos testemunhar do que Cristo fez por nós. E ele vai usar exatamente, bem sutilmente, ele usa a imagem ou a comparação de uma instituição grega que é conhecida como bema, que é chamado de um tribunal, aonde as pessoas estariam presentes para receber as suas recompensas ou as suas homenagens, mediante o seu comportamento numa corrida, o seu desempenho, as suas habilidades, os seus atributos, demonstrado após uma competição ou um exercício qualquer. Paulo diz que, comparado a isso, também os crentes estarão diante de um tribunal de Cristo para serem julgados diante do Senhor, pelo que fizeram com o seu corpo, uma vez que entregaram a sua vida para Jesus. É interessante observar que, após percorrermos a vida como uma oportunidade para mostrar nossa obediência à palavra de Deus, aqui não importa chegar primeiro, mas concluir o caminho com fidelidade. Então, significa que todos nós estamos diante de uma corrida e na presença do mestre, ele não quer saber quem é que chegou primeiro, ele quer saber quem chegou e chegou com um grau de fidelidade maior do que os outros. E aí escuta uma coisa que eu acho interessante nesse texto, porque esse julgamento, queridos irmãos, esse tribunal de Cristo, que está no verso de número 10 desse
capítulo 5 da segunda carta, e a gente fica se perguntando, mas por que esse julgamento? Quem é que vai fazer? Ora, quem vai fazer? O próprio Senhor, porque é Ele que nos vigia e nos contempla a nossa carreira. Nós sempre falamos isso, que estamos diante do Senhor, e exatamente, Ele está me vigiando 24 horas e contemplando a minha carreira 24 horas. A mim e a você. Ele vigia os nossos passos, as nossas atitudes, o nosso testemunho, a forma como nós estamos nos comportando diante dele. E é isso que vai ser julgado diante do Senhor. Trata-se de um coletivo que ele vai fazer, mas o julgamento será singular, será individual. Ele não vai tratar no atacado todo mundo. Cada um vai estar diante dele. Entre os coríntios, tinha alguém que dizia, não, Deus abandonou a sua criação, ele não está preocupado. Quem é que faz o bem, quem é que faz o mal? Pois, meus irmãos, à luz da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, quando ele fala aos Gálatas, capítulo 6, verso 7, verso 8, ele diz que ninguém deve se enganar, não erreis. O que o homem semear, isso também ele ceifará. Esse julgamento, ele vai julgar os meus atos, julgar as minhas palavras. Disse o escritor Paulo, quando na sua carta aos Gálatas, ele diz o seguinte, o que semeia na carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia do Espírito colherá vida eterna. Esse julgamento será revelador. Ele será moral, será determinador, conforme está registrado em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. No capítulo 4, verso 8, o escritor diz que será um julgamento para recompensa. Exatamente, um julgamento para recompensar as pessoas. Pastor, e alguém será reprovado nesse julgamento? Alguém não terá oportunidade de entrar no céu, de entrar no banquete celestial, de estar presente com o Senhor após esse julgamento? Não, Senhor, ninguém será barrado. Como assim, pastor? Então para que esse julgamento? Irmãos, não será barrado porque todos nós que aceitamos a Cristo como Salvador, nós temos um destino de todo crente, entrar na eternidade. Aceitou Jesus como Salvador, entrar na eternidade. Então, para que o julgamento, pastor? Porque esse julgamento dará início à posição do crente na eternidade. É aqui que nós começamos a perceber o que Paulo quer mostrar. Deus vai galardoar, vai recompensar todos aqueles que pagaram preços maiores. Existe tanta gente na igreja que paga preço de oração, paga preço de jejum, paga preço no evangelismo, paga preço na contribuição, é fiel ao Senhor em todos os seus caminhos, e outros que parece que aceitaram a Jesus, confiam, creem no poder salvífico da cruz, mas estão de braços cruzados, que parece assim que não estão nem preocupados. E aí, Deus seria injusto essa pessoa que absolutamente não faz nada ser recompensada igualmente com aqueles que doaram a sua própria vida. Então será um começo solene, será uma festa onde ele vai recompensar todas as pessoas. Queridos, não olvidemos da grandiosidade da nossa salvação. Gálatas capítulo 6, verso 7. O que o homem semear, isso também ele ceifará. Terceiro subtópico, viver para Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 12 a 16. Diz o verso 15 o seguinte: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo queria chamar a atenção dos coríntios dizendo, olha, ele pagou o preço, ele morreu por vocês, entregou a vida, e a vida que vocês vivam agora tem que viver para ele. As referências ao corpo também são uma resposta aos que talvez criticassem a aparência e a pregação simples e objetiva de Paulo. O apóstolo contorna essa crítica dizendo para os crentes de Corinto, vocês deveriam era ter orgulho de mim, ter orgulho do apóstolo Paulo.
Porque no meio de todas as lutas, no meio de todas as dificuldades, de todas as perseguições, eu não abri mão de vocês. Eu continuei amando vocês. Eu continuei ensinando vocês. Mesmo as pessoas querendo arrancar a minha vida, eu continuei, mesmo correndo risco, eu continuei amando e cuidando de vocês. A vida de renúncia e perigos testemunhava o próprio penhor do Espírito. É como se Paulo estivesse dizendo, se não fora o Espírito de Deus na minha vida, eu já nem estaria aqui. É esse penhor que garante esse cuidado por todos vocês. A atitude dos que confiavam apenas na boa aparência, conforme está no verso 12. Ora, se comportando como um louco, em Atos capítulo 26, verso 24, ora como sensato, ninguém poderia dizer que ele não era sincero e capaz de arriscar pelo bem da igreja do Senhor Jesus. Ninguém podia dizer, porque na verdade ele se arriscava até, quem sabe, correndo o risco da sua própria vida. Paulo também está nos ensinando que a vida cristã exige sinceridade e propósito e atitude práticas. A vida cristã, escuta, irmão, grava isso, exige de cada um de nós sinceridade, propósitos e atitudes práticas. Aí conclui o escritor nesse tópico dizendo o seguinte: pois belas palavras e pouca renúncia não condizem com a cruz. As palavras podem ser bonitas, mas se não há renúncia na nossa vida para servirmos a Cristo Jesus, essas palavras lindas, bonitas e eloquentes não condiz com o sacrifício da cruz que Cristo entregou a sua própria vida para que eu e você pudéssemos viver a vida que Ele nos deu. Terceiro tópico, novas criaturas e embaixadores de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 ao 21. Paulo manifesta novamente seu desejo de comunhão com os coríntios e o fim das contendas e partidarismo. Sua recomendação é que abandone os enganos e a rebeldia se quiserem realmente ser novas criaturas. Se vocês querem dar esse testemunho de nova criatura, abandone as diferenças. Abandone então os conflitos. Primeiro subtópico, nova criatura. Verso 17. Considerando que a morte de Cristo nos reuniu a Ele mesmo, registrado em João capítulo 12, verso 32, e que com ele também ressuscitamos, não podemos mais viver em desacordo e conflitos motivados por diferenças étnicas e culturais. Paulo está dizendo, vamos acabar com todas as diferenças, meus irmãos, no meio da igreja, e vamos servir ao Senhor, observando de que Ele entregou a sua vida por nós para reunir diante dEle um só povo. Agora, escute uma coisa. Ele está pedindo que acabe com essas diferenças. As diferenças dos filósofos ou qualquer tipo de partidarismo que alguns tentam insuflar em Corinto. Todos nós colocamos sobre o governo do mesmo Espírito. E assim como morremos para os antigos interesses, também em parte ressuscitamos como novas criaturas. É isso que Paulo quer dizer. Então, por que ainda viver alimentando as coisas do passado? As rixas antigas, por quê? Escuta uma coisa. Paulo está abrindo o coração para a igreja de Corinto porque Paulo sofreu muito pela igreja de Corinto. E a igreja de Corinto, em algum momento, foi ingrata com Paulo, pela forma como ele cuidou daquela igreja. Ele entregou a sua vida a Cristo e amou a igreja de Corinto. Sofreu em Éfeso quase a morte, e por causa desse sofrimento ele deixou de fazer uma visita naquela igreja, e a igreja, mais uma vez, em vez de pelo menos orar pelo apóstolo, estava ainda criticando porque ele era uma pessoa que não cumpria com a sua palavra. Ou seja, ele sofria muito pela igreja de Corinto. Mas quando ele é
poupado da morte, ele diz que continua pregando porque a misericórdia de Deus é grande. E é isso que ele está querendo levar para a igreja de Corinto. Vamos acabar as diferenças. Nós somos novas criaturas, queridos. Todas essas coisas antigas passaram, disse o apóstolo Paulo. E agora era hora de a igreja em Corinto reconciliar-se com Deus e abandonar os acréscimos e desvios doutrinários. Esqueçam, abandone e creiam no poder da palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque agora vocês exprimem uma relação mística que gozamos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Há uma união, há um companheirismo dados no nível da alma crente por meio do Espírito de Deus, Paulo está dizendo. Há uma comunhão do nosso ser com o ser de Cristo e por isso nós não podemos viver em desacordo, nós não podemos mais viver traçando esses passos de engano ou de rebeldia ou de vivermos o nosso próprio viver. Nós morremos para Cristo e ressuscitamos com Ele. Morremos para o mundo e ressuscitamos com Cristo. Esta é a linguagem de Paulo. Paulo quer levar essa igreja a entender de que nós somos um povo e esse povo um dia estaremos todos diante do Senhor Jesus. Segundo subtópico, o ministério da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 e 19. É importante observar nesse ponto que se todas as coisas se fizeram novas, lá no verso 17, porque provém de Deus, o escritor diz que o inverso também é verdade. Todas as coisas antigas e pecaminosas não vêm de Deus. Quais são as antigas e pecaminosas que ele já citou para nós? A discórdia, o engano, o partidarismo, as contendas, todas essas coisas são antigas e não vêm de Deus, já que só quem veio para Deus que é nova criatura, as coisas velhas ficaram, não é verdade? Então, portanto, a calúnia, a acusação, a revolta e qualquer outro sentimento destrutivo separam a criatura do centro criador que é Jesus. Através dele, Deus nos reconciliou consigo. É através de Jesus que nós fomos reconciliados a Deus. Então precisamos entender que algumas pessoas em Corinto pleiteavam privilégios e ostentavam supostas autoridades, uns por serem judeus e outros por serem gentios eruditos, e eles se julgavam os melhores, os donos da igreja. Essas pessoas, elas difamaram e desqualificaram a pregação de Paulo. Embora Deus tenha reconciliado todos os homens em Cristo através dele para que fossem perdoadas as nossas transgressões e para que também nos fosse confiada a palavra da reconciliação. Deus, através de Jesus, reconcilia todas as pessoas a Deus. Só que existem algumas pessoas que não abandonam a velha vida, continuam com a velha vida. E essas pessoas com a velha vida não são novas criaturas. E se não são novas criaturas, não pertencem a Deus. O que estava sendo praticado em Corinto era o ministério de divisão e ruptura na igreja. Paulo está dizendo que os pregadores da discórdia não estão em Cristo nem podem conduzir a ele. Ou seja, ele está mostrando, olha, irmãos, alguém que está discordando, alguém que semeia discórdia no meio da igreja, atenta para esta pessoa, porque eles não podem conduzir ninguém a Cristo, porque eles estão vivendo na vida velha. E na vida velha não são nova criatura. Se não são nova criatura, também não pode levar ninguém a Jesus. Isso é muito forte para nós ainda nos nossos dias. Em outras palavras, o apóstolo está mostrando que muitos foram enganados, pois trocaram a mensagem de Cristo por uma pregação anticristã. Ou seja, vivendo uma vida, como disse o apóstolo, uma vida de contenda, uma vida de engano, uma vida de partidarismo, uma velha criatura, e dizendo que estavam conduzindo-os a Deus.
se ignora o que Cristo fez, trazendo a nova aliança da reconciliação, vai levar para Deus como se Jesus é o elo. E Jesus não permite que essa velha criatura permaneça no homem que foi transformado para Cristo Jesus. Terceiro e último subtópico do comentário de hoje, embaixadores de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 20 ao 21. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Paulo quer levar os destinatários da carta a uma conclusão inevitável. Eu e os que comigo estão, nós somos embaixadores de Deus. Qual é a tese de Paulo? É porque a nossa pregação e modo de viver, nós não procuramos benefícios pessoais em prejuízo de ninguém. Nós anunciamos simplesmente a palavra de Deus. Ele alerta como se Deus os exortasse por intermédio deles. E não por intermédio daqueles que caluniavam o próprio apóstolo Paulo. Sendo assim, o apóstolo faz um apelo. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Que está no verso de número 20. Paulo reafirma uma verdade a qual devemos sempre retornar. Que verdade é essa, pastor? Jesus, que nunca teve pecado, suportou a condenação como se tivesse pecado. E por que ele suportou tudo isso, pastor? Para que nós, os verdadeiros culpados, apresentássemos justificados diante de Deus. A cédula que era contra nós, ele crava na cruz, para que aquele que nos acusava não tenha mais como acusar, porque nós fomos justificados. Ele nos apresenta diante de Deus, dizendo, esse aí está justificado. Através do meu sangue eu justifiquei diante de Deus. Qual o efeito dessa exortação sobre os coríntios? Paulo mostra que tem suportado as acusações por amor. Tudo que ele está fazendo. E agora querendo reconciliar a igreja. Paulo tem a certeza de que um dia ele vai ser revestido de glória. Ele também está querendo levar a igreja a esse entendimento. Todos nós um dia seremos revestidos de glória, uma glória eterna. Paulo mostra que tem suportado as acusações por amor, assim como Jesus, a fim de cumprir a sua missão de embaixador e seu ministério da reconciliação. Na aplicação pessoal do comentário de hoje, precisamos viver em santidade e sermos empenhados em anunciar o Evangelho até que sejamos revestidos desta glória. Enquanto isso não acontecer, a nossa caminhada continua. Querido colega, querido companheiro, querido professor, professora, querido aluno, querida aluna, espero poder ter contribuído com você mais uma vez nesse comentário de hoje. E se Deus assim o permitir, estaremos de volta no próximo, com o mesmo lema da nossa igreja: sal da terra e luz do mundo, e sempre avançando pela fé.